Me fez lembrar de uma citação de Rousseau, ele não entra nessa discussão, mas acerca da conduta, Rousseau diz o seguinte, né, que o político, quando ele vai ao Estado, e aí compreenda-se o Estado como exercício, ele diz, há 3 interesses primordiais. Primeiro interesse, interesse do povo. Segundo interesse, interesse do Estado. Terceiro e último interesse, interesse individual daquele que está lá, que seria o governante. Nota que essa é uma categorização ideal, não é? E o próprio Rousseau, no parágrafo seguinte, diz, mas o que acontece, há quanto tempo tem isso escrito antes? O que acontece, na verdade, é justamente o contrário. Primeiro dos interesses, o meu governante. Segundo dos interesses, o do Estado. Terceiro dos interesses, o que o povo espera. E aí inverte-se a ética. Quando o professor já diz assim, o código de ética, o código moral, cuja a postura que se exige é minha, é o meu agir sobre aquilo que foi colocado, isso me assusta. O professor Jales acaba por dizer o seguinte, a conduta estabelecida será seguida se, e somente se eu a ela me referir. Eu posso simplesmente negar. Eu posso simplesmente negar. Aí voltamos às angústias que nós temos. Professor Paulo. Pessoal, caso alguém tenha questionamentos, só levantar a mão e fazer daí mesmo, tá? Eu tenho uma indagação. O comportamento antiético, ele é viciante e na medida que ele é viciante, ele pode ser reiterado, ele vai aumentando de proporção ao longo da vida. Um comportamento antiético, ele serve de pré-requisito para outro comportamento antiético mais grave ainda. Essa ideia, esse raciocínio, os doutores entendem como correto? Eu vou citar aqui Descartes, quando ele começa o discurso do método. Ele diz que o bom senso parece ser algo tão bem distribuído que ele ainda não tinha encontrado ninguém que, por mais exigente que fosse em qualquer área, sentisse a necessidade de ter um pouco mais de bom senso. O que implica dizer, por exemplo, que se a minha conduta ou se a minha atitude antiética ela me parece exitória, é uma tendência natural que eu tenha sempre hábitos a desenvolver isso e sempre em instâncias maiores, né? Por quê? Porque, tipo assim, nem sempre toda atitude ética é para o bem. Isso parece algo paradoxal, mas quando você pega as relações da ética, é como a relação da moral. Por exemplo, a ética não se relaciona especificamente com a nossa personalidade, ela se relaciona com o nosso caráter. Da mesma forma que a moral se relaciona com a personalidade e não com o caráter. Enquanto a ética, ela avalia o que é bem ou o que é mal, a moral, ela avalia o que é correto ou o que é incorreto. Então, por exemplo, se eu não tiver uma consciência desenvolvida, eu não vou perceber em mim, por exemplo, se a minha conduta foi para o bem ou para o mal. Porque isso só se dá através de uma viagem, e uma viagem para dentro de si. Porque a ética, ela só permite com que eu avalie a mim mesmo. A ética não permite, por exemplo, que eu aponte o dedo na cara do outro, mas que eu faça exatamente aquilo que os textos sagrados dizem assim, até o apóstolo pode dizer assim, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pronto, é esse aí. Né? Ou seja, se eu avaliar a mim mesmo, eu jamais serei avaliado por alguém. Agora, se eu não faço isso, é uma tendência natural de que o outro aponte, por exemplo, aquilo que é esperado pela sociedade. E aí até parece aquela ideia lá do Rui Barbosa, né? Que existem as normas, mas as normas e as virgens foram feitas para serem violadas, né? Agora temos que ter cuidado para que essa violação não se torne estupro, né? Eu tenho exatamente que saber o que é violar.
não é uma transgressão abrupta, mas é uma conquista, é um ideário, né? E por isso essa minha atitude ética, por exemplo, ou antiética, ela pode ser um ciclo viciante. E eu acredito que se eu não me policiar entre, por exemplo, avaliar aquilo que pode produzir bons frutos, tipo, todas as vezes, né, em que eu vou avaliar alguma coisa, eu estou avaliando pautado naquilo que dizia o Rousseau, porque Rousseau diz assim, que nós só vemos o outro o mesmo mal que é em nós. E se eu não tiver esse despertar, é possível que eu estou avaliando o tempo todo e o maior dos infratores seja de fato eu, né? E aí isso ganha uma guinada cada vez maior. Então, no mesmo ponto de Jares, né? Quando ele diz assim, é viciante, e aí eu volto ao Kant. Kant diz que é muito mais fácil não refletir. É muito melhor não pensar. Há um textozinho muito legal, acho que vocês deveriam ler, chamado O que é o Iluminismo. Muito bom o texto. E ele diz nesse texto, nós somos todos menores, mas menores não de idade, mas de capacidade reflexiva. E ele diz que somos menores porque não refletimos, preferimos aceitar o que os outros nos colocam como correto. É muito mais fácil seguir os gurus. É muito mais fácil ter uma expressão de sucesso que já vem pronta. E ele condena, ele diz, olha, antes de aceitar o que o outro, e aí nas entrelinhas, antes de aceitar o outro, eu preciso ter a capacidade reflexiva sobre o que o outro quer. O livro não pode substituir a minha capacidade. Quando alguém me diz, faça isso ou faça aquilo, eu devo ser suficientemente maduro para dizer se eu devo ou não devo. Não porque o outro manda, mas porque eu assumo. E esse é o problema da liberdade. Quando o professor Paulo diz assim, é um ciclo vicioso, esse é o problema da liberdade. Ser livre não é fazer o que a gente quer. Ser livre é dominar-se a tal ponto de se fazer o que não quer. Isso para nós é muito complicado. O Sartre diz, somos condenados à liberdade. Mas isso é muito complicado. Fazer o que não quer, isso é ser livre. Peraí, não entendi. Livre é fazer o que eu quero. Não, se você faz o que você quer, você é dominado pela sua paixão. Qualquer que seja ela. E aí vou para um exemplo prático. 51 milhões dentro de um apartamento. Preciso dele. O que me motiva? Percebe? Eu lembrei de quando o professor Paulo falava, o professor Jales falou, que não se tem a consciência porque não se julga, não se reflete, não, e aí eu estou usando de propósito, não se reflete, porque não pensa em si. Né? Eu me lembrei de uma frase do Sérgio Cabral, que ficou conhecidíssima numa das gravações, quando começaram a ver os rombos que eles tinham praticado no Rio de Janeiro. Ele vira para um dos outros e diz assim, eu acho que nós exageramos. Eu acho. Não tem certeza. Então veja que o exercício da não reflexão, a que ponto que ele vai? E aí, como é muito mais simples simplesmente agir, sem me preocupar com as consequências, torna-se um vício. É como aquele menino que rouba um doce de cima da mesa, na festa de aniversário. Olha para um lado e para o outro, ninguém reclamou, ele pega outra. E pega outra, e pega outra. Se você não interromper, ele está com o dedo no bolo. Porque aí a liberdade foi maior do que a reflexão de conduta. Então a prática da ética exige uma constante reflexão. E quando eu não a quero fazer, quebrá-la é muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu sou pelo que eu percebi, acho que o agir ético está ligado muito à perseverança, né? Também, né? Bom, tem um último questionamento. O professor Jales comentou aí que ética está ligada ao que é bom e o que é o mal, a busca do que é bom e o que é mal. Mas
para quem é esse bom e para quem é esse mal? É para quem agiu ou é para ter